Bem-vindo à TAB. Espero que você esteja bem disposto e que nessa hora você seja renovado pelo alimento da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor, ela te alimente, te encoraje e que essa minha breve exposição da palavra e meus breves comentários sirvam também para te ajudar na sua caminhada. Hoje eu quero falar sobre o tema cansaço. Todos nós sentimos cansaços um dia na vida. Na verdade, diariamente, nós podemos nos sentir cansados. E existem 3 esferas da nossa vida onde nós podemos sentir esse cansaço. No nosso corpo, um cansaço físico, na nossa alma, que é o centro das nossas emoções, a nossa mente, nossos pensamentos, o nosso coração, e também no nosso espírito, podemos estar cansados. E o que causa o cansaço? São diversos fatores. Nós vamos falar hoje aqui a respeito especialmente do cansaço que sentimos na nossa alma, causados por algumas situações e circunstâncias da vida cotidiana. Mas antes disso, eu quero dizer para você que o cansaço que você já sentiu um dia, e quem sabe o cansaço que você está sentindo hoje, não é uma exclusividade sua. Todo mundo se sente cansado um dia. E a table, a mesa, é um ótimo lugar para revigorar as nossas forças. Não só a força física, mas também as forças emocionais e até espirituais. Essa expressão a table, que é o nome desse quadro que estamos começando, ela é uma expressão usada na França quando a refeição está pronta e vai convidar as pessoas para a mesa. Então você pode gritar, o único momento ali onde você pode falar um pouquinho, talvez mais alto, à table, para que as pessoas venham se sentar e estar autour da table, como se diz em francês, em volta da mesa. Em volta da mesa é muito interessante porque é compartilhado. Eu já quero falar para você que é do Brasil e Portugal, que na cultura francesa é muito interessante como as pessoas se comportam à table, né? À mesa. O compartilhamento que há de passar um elemento para o outro, de compartilhar o pão, que é muito usado na culinária francesa, na hora da refeição, na hora do almoço e jantar, sempre se come com pão também, com a famosa baguete francesa, especialmente, e há um compartilhamento, e isso ajuda na comunicação, algo que hoje em dia, como você já sabe, está muito perdido por conta das tecnologias. As pessoas vão para a mesa com celular ou assistindo televisão e uma série de outras distrações que atrapalham o compartilhamento entre as pessoas que estão à table. Mas quando nós aproveitamos, desfrutamos do momento à mesa, é bom para conversar, e isso traz um renovo às nossas emoções. Às vezes uma desavença que pode acontecer na família, à table pode ser resolvida. Um simples passar um talher, passar um elemento para que o outro coma, passa salada, passa aqui um pouco desse arroz. Isso gera uma comunicação que dali surgem assuntos. É uma coisa muito simples. Mas é nessa simplicidade, na verdade, que encontramos muitas vezes a alegria que estamos precisando, a comunhão que estamos precisando. Eu quero te encorajar a passar mais tempo à table, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que você pode sentar-se à mesa e compartilhar desses simples elementos com eles e também falar da vida, falar de assuntos pertinentes com seus filhos, com seus pais. Aliás, a table foi algo que Jesus fez na famosa Última Ceia. É muito conhecida aquela cena, na verdade a ilustração de uma cena onde as pessoas fazem quadros ali da Última Ceia ou da Santa Ceia. Há quadros famosíssimos com esse nome, onde Jesus ele parte o pão. E o partir do pão tem um significado extraordinário de compartilhar, de comungar. E no mundo onde a gente vive hoje, que as pessoas às vezes vão para grandes lugares, grandes batimentos, grandes prédios, se reunirem para fazerem coisas boas, para
louvar a Deus, o que é muito bom, passa desapercebido para alguns o momento de estar à mesa, o momento do compartilhar, o momento de exercitar a amizade, o momento de lixar um ao outro, de afiar, como diz a palavra de Deus, assim como um ferro afia o outro, assim um amigo ao seu próximo, ao seu companheiro. Um amigo afia o outro, lixa o outro, tira as arestas quando a gente está à mesa, quando a gente está compartilhando. E o Partir do Pão é uma oportunidade fantástica para isso. Eu quero que você aproveite esse momento aqui comigo para comungar. E eu quero levar para você um pouco daquilo que eu tenho. Imagina que você está aí desse lado e eu do lado de cá. Imagina, não, é assim que está funcionando, né? Mas imagina que estivéssemos aqui na mesma mesa para compartilhar alguma coisa. E eu vou falar, estou aqui registrando isso em vídeo e áudio, e queria que você colocasse embaixo desse vídeo, onde você estiver assistindo, um comentário também sobre isso, para que eu também possa receber do seu compartilhamento. Seja, de repente você não está fazendo como eu aqui uma transmissão pelo um canal da internet, mas você pode usar aí, escreve aqui um comentário. Cleiton, eu assisti o seu vídeo. Cleiton, eu peguei um pouquinho daquilo que você compartilhou à mesa. Cleiton, eu quero passar para você aquilo que eu tenho também. E aí você escreve aí nos comentários, porque não só nós vamos desfrutar disso, como outras pessoas que vão estar ao redor dessa grande mesa que a internet nos permite ter, autour da table, como se diz em França. Então, vamos lá. Em França é uma expressão que o português, né, o de Portugal, fala em França, ele não fala na França. Então, eu não errei, não quis dizer em francês. Para você compreender. E eu quero falar sobre cansaço. Então, emocional vai ser o que eu vou focar. Mas antes disso, eu quero falar sobre o que a Bíblia diz do cansaço. Nós encontramos na Bíblia muitas pessoas, muitos homens e mulheres fortes que um dia cansaram. E esse cansaço... Tô à mesa, tô tomando um café aqui, é sério. Então, você pode também me acompanhar e você vai ter até o privilégio, de repente, de pausar para tomar o seu café ou almoçar. Bom, a Bíblia conta de vários homens que um dia cansaram. Eles se cansaram da rotina, da atividade, se cansaram em problemas que passaram na vida. E existia um homem chamado Elias, que ele teve um cansaço sobre-humano, se a gente pode dizer assim, porque ele viveu um pico de emoção muito alto quando ele teve uma grande vitória. E normalmente, quando a gente tem uma grande vitória, um grande momento, a gente tem um cansaço. A gente pode falar de áreas da vida como o esporte, os esportes, quando a pessoa ela conquista algo, ela está extremamente cansada, porque ela colocou muita energia. E quando acaba aquilo, parece que vem aquela, eu não vou falar aqui cientificamente, mas dá aquele pico negativo de energia, quando a ficha cai, né? Depois que você vai para casa, quando você vai numa festa, quando você participa de um grande evento, depois você tem um outro extremo de energia, que a energia vai descer, que vai baixar. Mas nesse caso, no caso de Elias, existia ali um fator complicador, nós podemos dizer assim. Depois do que ele viveu no Monte Carmelo, isso está registrado no primeiro livro dos Reis, na Bíblia. Você que me acompanha, que não tem costume de ler a Bíblia, na palavra de Deus está lá, você pega a sua Bíblia, seja ela a Bíblia que você tem em casa aí, a Bíblia Sagrada, ela vai ter o livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Conta essa história, porque Elias, ele subiu em um monte e desafiou centenas de profetas de Baal. Eram homens que profetizavam falsamente. Eles diziam que Baal era um deus criado, era um deus que o povo lá estava idolatrando. Eles diziam que aquele era Deus. E Elias, ele servia ao Deus vivo, ele servia ao Deus de Israel. Ele servia ao Deus único. Mas ele se sentia num momento assim tão sozinho, porque parece que ele ficou isolado, não tinha mais ninguém para se reunir. Imagina que é um tempo como esse que a gente está vivendo de quarentena,
em alguns lugares do mundo ainda está muito sério isso, ele ficou muito isolado e parecia que só ele servia a Deus. Então ele se recolheu e se sentia só. E ele reclamou isso mais na frente com Deus, dizendo que só restei eu, Senhor, só fiquei eu, todos te deixaram. O que não era verdade. Deus vai responder a ele que tinham 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Bom, mas o que eu quero contar para você nesse nosso momento à tarde é que ele mandou chamar todo mundo, foi para o monte e lá nesse monte ele orou a Deus e Deus fez cair fogo do céu, mostrando que era o Deus vivo e verdadeiro. Enquanto os outros profetas invocaram a Baal e nada aconteceu. Depois todo mundo, o resto do povo, viu que aqueles profetas eram falsos e pegaram naqueles profetas para matá-lo. Era coisa que acontecia naquela cultura, naquela época, era assim. Bom, quando ele sai de lá, a esposa do rei, a rainha, chamada Jezabel, talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, ela manda um recado para Elias dizendo que vai matá-lo. Assim como ele fez com aqueles profetas lá, ela vai matá-lo. E aquele homem, de repente, cai numa profunda depressão. Isso mesmo. Elias ele entrou em um processo depressivo terrível. Eu ouvi um médico falando certa vez, Dr. Rodrigo Assunção, ele é do sul do Brasil, ele estudou casos clínicos, ele é psiquiatra, né? Então tem muitos casos clínicos de depressão e ele analisa, ele é um homem de Deus, um pregador do Evangelho, ele analisa muitos quadros clínicos que aconteceram na Bíblia e ele diz que Elias sofreu esse quadro. Ele diz até algumas coisas mais chocantes sobre outras pessoas que não vem ao caso nesse momento aqui para você não se escandalizar. Bom, verdade é que o cansaço um dia chega, a conta chega e chegou para Elias naquele momento. Ele ficou tão cansado que ele pediu para morrer. Naquele processo depressivo, ele pediu para morrer. Sabe? E falando sobre cansaço, a única certeza que nós temos na vida, além da morte, como se é popular dizendo, na carreira, na nossa caminhada, é que um dia todos também terão um desejo de parar, um desejo de abandonar tudo. Seja em que área da vida for, na vida profissional, na vida ministerial, no casamento, às vezes você pode ter um dia que você queira abandonar tudo e parar. Graças a Deus eu não tive isso, né? Mas algumas pessoas vão tendo em áreas diferentes da vida o desejo de abandonar tudo. Um dia você sente vontade de parar. Um dia você acha que não vale a pena. Um dia você acha que para que você fez aquilo tudo? Para que você passou por aquilo tudo? Uma coisa que acontece quando cansamos é isso. O cansaço desencadeia um desânimo e o desânimo gera ainda mais cansaço, fica difícil de você se levantar. Agora, esse cansaço ele pode ser também além do físico, porque Elias teve um pico, como eu disse, daquele evento, foi um cansaço físico, mas foi um cansaço também emocional, devido à pressão psicológica que ele passava. Olha como isso é sério. O cansaço na nossa alma, ele é mais sério até do que o cansaço no nosso corpo. Porque o cansaço no nosso corpo, nós sabemos algumas coisas, normalmente, que funcionam para restaurar o nosso vigor físico. E eu quero falar sobre esses aspectos daqui a pouquinho. Fica comigo aí até o final do vídeo, que eu vou falar sobre isso tudo. Mas o cansaço emocional, ele também pode vir por conta da pressão psicológica, mas também por conta de decepções. A decepção é a segunda certeza que nós podemos ter de algo que um dia vai chegar na nossa vida. Um dia você vai se decepcionar com pessoas, com instituições, com organizações. A decepção é algo que é normal na nossa vida. Infelizmente, um dia todos nós temos algum tipo de decepção. E cá para nós, às vezes a gente se decepciona até conosco mesmo, né? Podemos ter uma decepção conosco mesmo. Agora, eu quero falar de alguns homens da Bíblia que também se decepcionaram. Aliás, o próprio Jesus, ele é a maior prova da decepção humana. Ele se decepcionou com Judas.
apesar dele saber que Judas estava planejando aquilo tudo, ele se decepcionou, porque na história de Jesus, quando ele é traído, ele vai ao encontro de Judas e saúda Judas, e Judas o traiu com um beijo. Veja, Jesus estava pronto para perdoar Judas, para restaurá-lo, mas ele foi até o fim e traiu. Que grande decepção. Imagina um amigo que tinha sentado à mesa, que tinha estado à table com Jesus várias vezes, em um momento trai o seu amigo. Que decepção. Que decepção. Isso traz cansaço, isso traz fadiga para a alma. Naquela ocasião, naqueles dias, Jesus ele tinha sofrido tanto com isso que a Bíblia diz que ele chegou chegou a sair sangue, como se fosse suor dele, de tão grande angústia que Jesus passou, cansado daquele ministério dele de 3 anos, pregando, ensinando, sendo perseguido e acusado, fazendo bem. E naquele momento ele sabia daquilo que estava preparado para ele, e ele teve sim uma decepção. E eu falei que não ia falar, mas vou comentar um pouquinho isso que o Dr. Rodrigo Assunção fala, e eu vou citá-lo como médico. Ele diz que, inclusive, esse quadro que Jesus passou no Getsêmani, esse quadro que Jesus passou nos dias que antecederam a sua morte, foi um quadro depressivo. E... Cleiton, que é isso? Jesus teve depressão? Olha, eu estou falando aqui o que um psiquiatra disse, conhecedor da palavra de Deus, falando sobre o que é aquele quadro que ele passou. Isso até ajuda a desmistificar um pouco a história de que depressão são coisas sobrenaturais e espirituais. É claro que o mal, ele sempre age onde tem brecha, mas é uma patologia. Bom, a decepção é algo que sempre, ou pelo menos um dia, todos vão passar, vão sofrer. E o desejo de parar também é algo que todos um dia vão ter. Não sei se você está agora aí me assistindo com o desejo de parar, desistir, ou você acabou de ser decepcionado com alguém. E eu falo isso aqui com o coração aberto para partilhar com você desse alimento, de uma palavra de fortalecimento para você. Não falo isso com o coração de quem está decepcionado. Até antes de sentar aqui e refletir sobre isso, que eu não estou gravando esse vídeo no momento onde eu sofri uma decepção recente com alguém, não tem nenhuma decepção recente, mas então eu não estou falando com o coração amargurado, magoado, de quem quer falar para os outros aquilo que está sofrendo, não. Mas é claro que eu já passei, eu já tive decepções, eu já me decepcionei, e também já decepcionei pessoas, que é algo também que nós não podemos esconder, né? Assim como nos decepcionamos com alguém, também em algum momento podemos decepcionar outra pessoa. Não intencionalmente, não por mal, mas às vezes sem querer a nossa atitude, a nossa ação ou reação pode decepcionar alguém. E é claro que nesse momento de compartilhamento, eu não vou deixar você ficar aí só com essa palavra de que o cansaço é normal, de que o cansaço existe, de que a gente pode se cansar. Eu quero falar para você da solução que a Bíblia dá para isso. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 40, no versículo 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse texto é muito bacana, porque ele fala que o Senhor, né? Eu vou voltar aqui para ler os versículos anteriores para a gente entender bem. Versículo 27, Isaías 40. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ora, se o cara não tem nada, como é que o Senhor multiplica? É interessante, né? Então, o nosso Deus é um Deus que do nada ele criou tudo e
Onde não tem força, ele multiplica as forças, onde não tem nenhum vigor, onde não há mais condições de continuar caminhando. Sabe quando as pessoas dizem assim, eu não aguento mais? É uma frase muito típica, principalmente mulher tem o costume de dizer muito isso, né? Eu não aguento mais, não aguento mais, e diz para o marido, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. É uma expressão de desespero para dizer que está cansado de algo. E nós na vida podemos nos sentir assim, não aguentando mais. Mas o Senhor, ele multiplica as nossas forças mesmo nesses momentos. O versículo 30 diz assim: os jovens cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Isso aqui é interessante porque às vezes as pessoas acham, eu estou ficando velho, já estou cansado. Mas a Bíblia diz que até os jovens eles se cansam. Porque o cansaço, principalmente o cansaço emocional, ele afeta pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e pessoas de todo tipo. Aqui na Europa, a gente vê pessoas com condições de vida boa, a gente tem pessoas como a nossa vizinha Suíça aqui, um país maravilhoso, tudo de bom, mas com índice de suicídio altíssimo. Em toda a Europa você vai ver o índice de suicídio altíssimo, porque as pessoas se cansam. E o suicídio entre jovens. Eu conversei na segunda-feira com uma colega que está lá, uma missionária que está na Finlândia, um país que foi eleito anos atrás como o país mais feliz do mundo, e eu até tive uma informação dela assim, bem interessante. Tá, isso está lá no nosso... Esse vídeo está no canal Missões na Europa, se você quiser acompanhar, no próximo sábado ele está saindo lá. Só que é um país que tem um índice de suicídio entre os jovens muito alto. Então os jovens se cansam. Aí o texto termina assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A solução para o cansaço é esperar no Senhor. Como é que eu espero no Senhor? Esperar é algo tão difícil, né? Qualquer coisa que a gente tem que esperar, ainda mais nesse mundo hoje, fast food, internet, tudo rápido, e onde a gente brinca. Até falo com meu filho sobre a internet. Quando eu comecei a usar a internet, era conexão via telefone, a gente tinha que tirar aquele cabo do telefone, colocar, e só para o computador ligar a gente já demorava não sei quantos minutos, para conectar era uma eternidade, e a gente estava tranquilo, porque era aquela coisa da internet. E hoje se demora um pouquinho a conectar, uma mensagem chegar, alguma coisa, a gente já se desespera, né? E a cada dia mais as pessoas sofrem com essa ansiedade. Mas eu quero te encorajar então a esperar no Senhor, a se alegrar no Senhor, a confiar que Ele renova as tuas forças. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com você. O cansaço é algo normal, o cansaço é algo que um dia nos sobrevém, mas esperar no Senhor, confiar no Senhor, é a solução para a nossa vida. Nós precisamos descansar nele, crendo que ele é poderoso para nos renovar, mesmo quando as nossas próprias forças, elas acabarem. E no cansaço, quando nós sentimos cansaço causado por algum problema, alguma situação de estresse, como eu falei no começo sobre Elias, saiba que aquilo que não te mata te faz mais forte. Essa é uma expressão também muito usada no meio militar, mas é verdade. Aquilo que não te mata te faz mais forte. Você vai sair dessa situação fortalecido. Um dia Davi, o rei de Israel, o rei Davi, ele sofreu uma decepção muito grande também com Saul, o rei anterior, que antecedeu a ele, a quem ele servia. De repente quis matá-lo, quis acabar com o projeto de vida dele. E ele teve que fugir e foi para uma caverna. Um general de guerra, um soldado excelente, teve que se esconder numa caverna, perseguido pelo seu próprio líder, por inveja. Mas quando Davi saiu daquela caverna, Davi saiu muito mais fortalecido, saiu com
um exército de homens valentes com ele para conquistar não só o reino, quando lhe foi dado por direito, né? Ele foi passado, foi eleito, vamos dizer, pelo povo, foi escolhido, que já tinha sido ungido por Deus, mas também de conquistar muitas vitórias contra os seus inimigos. Então, aquilo que não te mata te faz mais forte. Saiba que esse cansaço vai passar. Eu quero te dar aqui uma receitinha para corpo, alma e espírito. A alma e o espírito, às vezes, elas se comportam, né? Alma e espírito, para você que não está habituado a ouvir essas palavras, esses termos, são parte do nosso ser. Nós somos um ser 3 em 1, triuno, se podemos dizer assim. Elas se comportam um pouco como o nosso corpo também. Então, o que eu dou para o meu corpo? Eu preciso pensar, preciso refletir sobre aquilo que eu também dou para a minha alma. Vamos nos ater aqui à nossa alma. Então, eu preciso, para renovar as minhas energias, para renovar as minhas forças, o que eu preciso? Eu preciso descansar, dormir bem, relaxar. Eu preciso me alimentar bem. 2 receitinhas para o corpo. 2 receitinhas para a alma. Como é que a sua alma ela tem se alimentado? O que você tem dado para a sua alma? As suas emoções? Quais são os pensamentos que você tem? Do que você tem se alimentado? Leitura, internet, televisão, o que você tem ouvido? Isso aí é que vai para a sua alma. Então a qualidade do que você ingere intelectualmente, emocionalmente, é que vai fazer a tua alma ela tá bem ou não. Frente a uma dificuldade, frente a um desafio que a gente tem diariamente, como você vai se comportar de acordo com aquilo que você tem alimentado a sua alma, bem como no cansaço físico. Se você tiver que caminhar, correr, tiver que fazer uma atividade, um dia pesado fisicamente, a sua alimentação vai fazer a diferença nessa hora. E assim é com a alma e o espírito, que é aquilo que se relaciona com Deus, que deve se relacionar com Deus. Com quem o seu espírito está se relacionando? Com o que o seu espírito está se relacionando? Então basta você levar aquilo que é do mundo natural para o seu mundo interior, aquilo que a gente não vê, mas sente, e para o mundo sobrenatural, que é o nosso espírito. Deus te abençoe e terças e quintas esteja comigo à tábua. Ô, longo, hein?